E nós vamos aqui no livro de Daniel, mais uma vez ler o versículo 6, capítulo 1. Diz assim: entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, nós vamos mostrar que dentro do livro de Daniel existia também uma grande guerra espiritual. E como o nosso reverendo disse, os nomes, eles tinham um grande significado para a vida desses 4 hebreus. Pode passar. Então, Daniel e Misael, eles terminam com L, e El era um dos nomes de Deus. E Azarias e Ananias termina também com a sílaba Ia, que também era abreviação do nome Iavé. Então, esses 4 nomes, eles incorporavam um nome para Deus. E aí nós vamos falar aqui o significado, mas antes disso, nós precisamos lembrar de quem era esse povo hebreu. Quem criou esse povo? Foi o próprio Deus, que chamou Abraão, como o nosso reverendo disse ontem, dele disse que faria uma grande nação. Então, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, certo que eles tiveram uma formação pelas Escrituras e eles tinham toda a formação da lei mosaica. Então, havia uma relação muito profunda deles em relação à palavra de Deus. E aí nós vemos que em Êxodo 11, 7, Deus, Ele mesmo diz: o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, os israelitas, Deus falou que seria um povo santo, que seria propriedade exclusiva dele, um povo seu, um povo pertencente a Deus. Nós sabemos que havia a promessa de trazer o Salvador através desse povo. E Deus, então, ele usa Moisés para trazer leis para que esse povo fosse preservado dentro de uma santidade e justiça. Então, a gente medita que tudo isso estava dentro do coração de Daniel. Depois também nós vemos que esse Deus, ele é um Deus exclusivo, no sentido de ele determinou que seria o único Deus. Então, lá em Deuteronômio 6:4, Deus ele fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E, portanto, o adorarás de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E ele fala: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então havia enraizado na fé de Daniel, na alma, no espírito, esta aliança, o Senhor único Deus. E nós sabemos que esses nomes, eles também faziam referência aos seus pais. Quem lembra como que os hebreus oravam a Deus? Ó Deus de quê? De Abraão, de Isaque e de Jacó. E por outras vezes eles oravam: Deus de nossos pais. Então, quando eles oravam e fazia referência a Abraão, Isaque e Jacó, eram aos seus pais, os patriarcas, que foi também estabelecido por Deus. E quem foi que deu o nome de Abraão? Foi o próprio Deus. Quem deu o nome para Isaque? Foi o próprio Deus. Quem mudou o nome de Jacó para Israel? Foi o próprio Deus. Então, o nome, ele realmente vai expressar uma bandeira. O nome, ele é um cartão de identidade. E o nome fala da personalidade da pessoa. E também, na tradição e na cultura dos hebreus, o nome também falava de profecia. Ou seja, o significado daquele nome era uma profecia para a vida de uma pessoa.
Então, por exemplo, no livro de Gênesis mesmo, nós vemos que quando Noé ele nasce, ali é dito: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Portanto, o significado de Noé é: Deus nos consolará. Então, nós vemos que esse povo hebreu, eles tinham uma relação com Deus tão profunda que eles defendiam um nome que viesse honrar esse Deus. Então, a cultura desse povo, como nós lembramos das festas que eram realizadas, eram festas para cultuar o Deus único e verdadeiro. E uma herança espiritual que Deus deu, que foi o livro, que foram as palavras, as profecias. Então, a maior herança desse povo é a própria palavra viva de Deus. Então, não era qualquer povo, eles eram realmente pessoas conscientes de que eles eram um povo exclusivo de Deus na terra. Então, nós vamos passar agora para o significado dos nomes. Depois dessa parte. Perdão. Não pode passar para o significado. A gente já fala agora. Então, o nome de Daniel. Deus é o meu juiz. E nós vemos que lá na Babilônia, eles receberam o nome, ele recebeu o nome de Beltesazar. Aí a gente está com a Bíblia aberta, nós vamos ler ali no versículo 7, diz assim: o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Então, Beltesazar, é importante a gente entender que esses nomes caldeus, né, na Babilônia, esses nomes, eles já faziam uma referência para os deuses da Babilônia. Então, eram nomes consagrados a demônios, porque deuses são demônios. Então, Beltesazar significa Bel protege, e Bel também tem uma semelhança com Baal. Depois, Bel, ele era o deus nacional da Babilônia. Então, era aquele que era mais adorado em Babilônia. Nós vimos ontem com a aula do pastor Miranda como que era um império realmente que já ele ocupava o mundo da época. Então, nós vemos que esse era realmente assim um demônio que era mais adorado na Babilônia. E também era considerado o guarda dos tesouros escondidos de Bel. Então, esse foi o nome onde Daniel recebeu em Babilônia. Ananias, Jeová é clemente, Deus é piedoso, misericordioso, a graça do Senhor, Yahvé é gracioso. Então, esse é o significado de Ananias. Ele recebeu qual nome? Sadraque. Então, Sadraque é palavra de Acu, ou ordem de Acu, que era o deus lua, ou seja, mais uma forma de adoração aos astros. E ali, Raque, no acádio, que é a língua dos caldeus, ele significava rei. Raque significava rei, que fazia uma referência ao sol ou ao Deus Sol. Então, esse foi o nome que Ananias recebeu. Depois, Misael, que é quem é igual a Deus, ou quem é como El. El, que é um dos nomes de Deus. E aquele que é Deus forte. E qual foi o nome que Misael recebeu? Mesaque, que é quem é como Acu, ou seja, quem é como Deus Lua, como se ele fosse um Deus único. E ali fala, deriva-se de Zaque, Deus ou deusa dos caldeus. E também era o qual Vênus era adorado, uma forma também de adoração a Vênus. E embaixo, agora o último, Azarias, a quem Jeová ajudou, o Senhor é um socorro. Qual foi o nome que Azarias recebeu? Abednego, que significa servo de Nebo
ou servo do fogo brilhante. Faz referência também ao que? Ao sol. E depois, Abidnabu, Deus da sabedoria. E aí volta, por favor, para aquela parte. Então, assim que Daniel e os 3 hebreus chegaram em Babilônia, o rei deu uma ordem para que Aspenaz, chefe dos eunucos, nomeasse Daniel e os 3 hebreus. E eles então receberam esses nomes. E qual era o propósito do rei sobre os 4 hebreus? Eles tinham eles tinham uma herança espiritual? Sim ou não? Sim. Então, o propósito do rei é que eles perdessem essa herança. É que fosse realmente apagado da vida deles a herança com o Deus de Israel, com o Deus dos seus pais. E ali, então, o propósito do rei era paganizar Daniel e os 3 hebreus, ou seja, o nome de vocês agora são nomes que vão fazer referência aos nossos deuses. Então, vocês vão ter que gostar da gente, vocês vão ter que gostar dos nossos deuses. Então, aqui não tem mais espaço para aquilo que vocês pensam ou viviam lá em Judá. Então, era realmente uma imposição de que Daniel e os 3 hebreus, eles viessem agora servir ao rei, ou seja, tornariam-se súditos do rei Nabucodonosor e, consequentemente, seriam também servos dos deuses da Babilônia. E para eles, qual era o entendimento que Nabucodonosor, a cultura em Babilônia, tinha? É que eles serviriam muito melhor na Babilônia se eles também tivessem os nomes caldeus, se eles servissem aos seus deuses. Então é como se eles se tornassem muito mais eficientes e produtivos, tendo esse nome e servindo também a esses deuses. Então esse era o propósito do rei, paganizar, ou seja, fazê-los agora se tornarem babilônios. Porque essa era a prática que eles tinham, de apagar toda a raiz daqueles que eram trazidos como escravos em relação à sua pátria, em relação ao seu povo, em relação à sua terra, em relação ao seu Deus. Então esse era o propósito do rei, apagar a identidade que Daniel e os 3 hebreus tinham em relação ao seu Deus. Agora imagine, você chega numa terra estranha, você recebe nomes estranhos, é ou não é? Porque olha os nomes. Nomes estranhos, servindo a deuses estranhos, só que o que estava dentro de Daniel? Aí nós podemos ver que em Deuteronômio 4:19, se vocês quiserem abrir, por favor. Deuteronômio 4:19. Era um mandamento de Deus, era um preceito de Deus, era uma lei de Deus, era uma ordem de Deus, que o seu povo hebreu não viesse fazer qualquer culto a deuses e a qualquer astro luminares que ele mesmo criou e estabeleceu. Então nós vemos aí que Deus ele fala para o seu povo: guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des cultos àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então nós vemos que isso aqui era lei. E lei fala da palavra de Deus, fala da essência de Deus, do caráter de Deus. Daniel, ele tinha relação com esse Deus. Então, a sua palavra fazia parte da sua vida.
Então a sua palavra era para ele razão de vida. A razão de viver era os seus mandamentos, os seus preceitos. Logo, quando Daniel recebe o nome de Beltesazar, ele até recebe o nome, mas ele não valoriza isso. Ele ignora completamente. Porque nós vemos que o nome não teve efeito sobre a sua vida. E também os demais hebreus. Então, pode passar, por favor. Então, tudo começou no sentido assim de um propósito em Babilônia com a decisão que Daniel tomou no capítulo 1 e o versículo 8. Porque quando ele chega, ele vai então, ele recebeu os nomes. Eles foram nomeados. Mas no versículo 8 diz o quê? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, resolveu firmemente no seu coração. Ele chega lá, ele é escravo, os 3 hebreus também, e eles estão agora no palácio do rei. Só que eles determinaram no coração, ou seja, o Senhor, o propósito. Eu saí de Judá, estou em Babilônia, mas o meu coração continua no Deus dos meus pais. Então, permanece em mim o propósito firme de agradar um Deus único e verdadeiro. E esse Deus, ele mesmo disse também, em Êxodo 9:4, eu fiz questão de parar e pegar aqui, porque isso aqui não é simplesmente o que foi dado a Daniel. Nós, a igreja, no tempo presente, é a mesma lei para nós. Tudo aquilo que era para Daniel é para nós hoje. Então, em Êxodo 9:4, eu vou citar, Deus ele fala, não há quem me seja semelhante em toda a terra. Não há quem me seja semelhante em toda a terra. Então, Daniel, ele transferiu da região, mas o coração fez o quê? Resolveu firmemente não se contaminar. Então, não há quem me seja semelhante em toda a terra. Ou seja, não há Deus semelhante ao meu Deus. Eu estou em Babilônia, mas o meu Deus é o Deus Yahvé, é o grande eu sou, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que se revelou a Moisés no Monte Sinai. Aleluia, glórias a Deus. É o Deus que nos santificou, foi o Deus que estabeleceu a circuncisão para estabelecer a sua marca, a sua aliança em nós. Foi o Deus que estabeleceu a Páscoa, foi o Deus que realmente os chamou para um grande plano de trazer o Messias. Ou seja, o mistério que estava oculto desde o século, desde todas as gerações, mas que foi manifesto hoje aos santos. Então a esperança que havia em Daniel de servir a Deus e cumprir um propósito de Deus, era o que realmente guardou o coração dele. E hoje nós temos a revelação. Cristo já veio, as profecias se cumpriram. Então, não há nada mais oculto diante dos nossos olhos. Nós temos a palavra, nós temos o livro completo nas nossas mãos. Então, da mesma forma, nós temos que hoje querer realmente marcar com o nosso nome. Ou seja, o nome vai falar da pessoa. E ali, a força do propósito. Então, Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar. Então, como que esse propósito se expressa?
O propósito de agradar a Deus se expressa na obediência à sua palavra, na obediência aos seus preceitos e às suas leis. Então ele estava ali no palácio do rei, ele tinha um novo nome, mas esse nome não tinha efeito na sua vida. Esse nome era apenas um registro e da cultura dos caldeus, mas não havia qualquer eficácia no caráter, na conduta de Daniel e dos 3 hebreus. Então, Daniel, ele sabia o porquê que ele estava em Babilônia, porque ele conhecia a história do seu povo, porque ele ouviu as profecias de Jeremias, ele conhecia, ele era versado na lei, ele era príncipe, ele era príncipe, logo ele veio de descendência dos reis de Israel. Então eles tinham acesso às leis, eles tinham os rolos da lei. Então Daniel, ele estava ali consciente, nós estamos em Babilônia porque o nosso Deus que nos estabeleceu como seu povo é um Deus também de amor e que se ira e que corrige aqueles que descumprem a sua lei. Então ele sabia que ele estava ali por causa de um juízo. Ele conhecia as profecias de Jeremias e também conhecia o desvio dos seus reis, ou seja, os reis que blasfemaram e desprezaram o seu Deus. Então ele sabia a história e ele sabia que tinha um propósito, ou seja, nós estamos em Babilônia, mas lá em Jeremias 25, Deus falou que nós vamos estar aqui por 70 anos. Então há um tempo. O nosso Deus que nos trouxe para a correção é o mesmo Deus que vai nos levar de volta para a terra. Então ele tinha o conhecimento do ontem, a história, do hoje, propósito, eu estou aqui para cumprir um plano de Deus, e do depois, ou seja, temos profecias também da volta. E nós, a igreja, também temos o conhecimento do ontem, porque está escrito. Toda a palavra do hoje, ou seja, temos que cumprir o propósito de Deus nesse tempo. Nós somos a igreja nessa grande Babilônia, que é o sistema mundo. E temos também o conhecimento do depois. Qual é o depois? Não é a volta para a terra, mas é a Jerusalém celestial, aquela terra que Deus nos separou. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias a Deus. Então essa é a nossa esperança. Em nome de Jesus. Então a gente... Deu horário, Breno. 9h24, senhor. Pode dar intervalo? Senhor Deus e Pai soberano, nós queremos te agradecer por essa manhã na tua presença. Quem gostaria de se levantar para nós fazermos uma oração? Meu Deus, tu és o nosso Deus único, Deus verdadeiro. O Deus, meu Pai, de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus que estabeleceu, meu Pai, também através de Israel, meu Deus, o plano, meu Pai, de estabelecer a sua igreja, o seu povo, pelo pacto da aliança do sangue do Cordeiro. E aqui nós estamos, meu Pai, com gratidão, com alegria, para reconhecer que nós somos os teus filhos amados, que nós somos também, meu Pai, meu Deus, em Cristo, co-herdeiros, meu Pai, de todas as heranças, meu Pai. Meu Deus, muito obrigada por termos sido eleitos, meu Pai, como sacerdócio real, a nação santa, meu Pai, o povo adquirido, Senhor, para anunciar, meu Deus, as grandezas do Senhor. Nós reconhecemos, meu Pai, meu Deus, que nós precisamos viver, meu Pai, nesse tempo presente, uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida que te agrada e uma vida, meu Pai, que venha contrariar todos os costumes, meu Pai, e hábitos do mundo. Nós reconhecemos que, meu Pai, nós precisamos obedecer a Tua palavra no íntimo, Senhor, e também no meio da sociedade. Vamos fazer uma oração para nós também, aonde no trabalho, na família, que como Daniel marcou ali, nós venhamos marcar também para ganhar almas. Senhor, no meio da sociedade,
homens como Nabucodonosor, que adoram, meu Pai, a falsos deuses, homens, meu Pai, que idolatram imagens. Senhor, nós estamos aqui para dizer, seja conosco, meu Pai, meu Deus, que pela fé no Espírito Santo, meu Deus, através de um bom testemunho, meu Deus, o Senhor venha nos usar para marcarmos, meu Pai, meu Deus, no meio da sociedade, o Teu nome, Senhor. Meu Deus, assim como Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus único, meu Deus, que também nós, onde formos, meu Pai, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, meu Pai, em outros países, meu Deus, numa Europa, meu Pai, onde nós vemos que não tem, meu Pai, controle, Senhor, meu Deus, que há impotência, meu Pai, mas o orgulho e a soberba, meu Deus, que predomina, que a igreja, meu Pai, lá, marque presença, meu Pai, no nome de Jesus, meu Deus, em relação ao Teu nome. Vamos receber o nosso reverendo? Agradecemos a Deus pelas explicações que a pastora Daniela trouxe. Poderia sentar.